Meus amigos, como é que era o ditado, né? Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar, o coração vai alcançar. Essa era a frase símbolo de Hernan Crespo na sua primeira passagem pelo São Paulo lá em 2021. E de certa maneira eu acho que ela é bem categórica para a gente resumir o que foi a atuação do São Paulo em São Januário na noite deste domingo. Uma vitória fundamental, uma vitória importante, um jogo decisivo que o São Paulo saiu de campo com os 3 pontos e, mais importante, né? Jogando bem, dando confiança, é a recuperação da autoestima, é a recuperação do bom futebol e, de fato, o seu treinador mostrando a que veio, mostrando que sem desfalques, mostrando que com as peças certas, atuando nas posições corretas, o São Paulo pode sonhar e deve deixar para trás, ficar no passado, as eliminações nas Copas, né? Tanto na Copa do Brasil quanto principalmente na Libertadores, onde o time sentiu e entrou em parafuso. O saldo final do que foi esse jogo em São Januário é principalmente de um São Paulo que segue vivo e, o mais importante, segue mantendo ao seu torcedor o direito de sonhar. Isso sempre tem que ser sagrado. O torcedor do São Paulo nunca pode deixar de sonhar. E que bom que o time correspondeu em campo. Vamos lá, pós-jogo, São Paulo 2, eu ia falar 0, hein? São Paulo 2, Vasco 0, São Januário, Campeonato Brasileiro, uma decisão, um jogo fundamental para as pretensões do tricolor no Campeonato Brasileiro, para manter o São Paulo vivo nessa luta para conquistar uma vaga na Libertadores, que é importante não só taticamente, não só tecnicamente, para o seu time de futebol como um todo, para o ânimo do seu torcedor como um todo, de se manter mais um ano na principal competição de clubes do continente, mas principalmente para os bastidores, para o background. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor para Casares, eu estou simplesmente atestando o óbvio. São Paulo vá para a Libertadores, ou as contas não vão fechar, ou simplesmente o ano de 2026 do São Paulo vai ser trágico em todos os sentidos possíveis, na confiança do seu torcedor, na aproximação com a arquibancada, no carisma, né, na disciplina, na motivação dos seus jogadores e principalmente na parte política, onde o clube entraria num parafuso sem fim, né? E aqui eu estou incluindo as contas, principalmente, nem tanto o processo eleitoral, não entendam por esse viés, mas principalmente as contas. São Paulo ia entrar num Titanic, né? O transatlântico ia afundar depois de bater no Titanic, caso essa vaga da Libertadores não venha. E o jogo contra o Vasco era primordial para essas pretensões, para esse objetivo do São Paulo, para esse sonho do São Paulo. Na verdade, a única coisa que restou no ano, mas de certa maneira o recado foi bem dado e nós vamos comentar sobre isso. Antes da gente continuar, para a gente entrar propriamente na parte do jogo, você já sabe, sem tomar muito seu tempo, mas aqui fazendo o apelo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber aviso sempre que tiver vídeo novo e o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua comunidade São Paulina, com toda a sua internética tricolor. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. O mesmo vale se você estiver vendo no Facebook, tá? Então você já deixa o seu like aí no Facebook e compartilha, chame os amigos, curta a nossa página. Se você não segue a gente nas redes sociais, procure aí Avante Meu Tricolor e siga a gente. Me segue lá no Twitter, procura aí Rafael Emiliano, que você vai achar que para você ficar sempre muito bem informado das coisas do São Paulo aqui no nosso jornalismo independente de qualidade que a gente faz aqui no Avante Meu Tricolor. Falando em jornalismo independente, a gente tem que fazer aquele apelo sempre. É muito importante a sua ajuda. É claro que se você deixar o like aí, você já ajudou demais. Mas pense com carinho, se você quiser, se você puder, na possibilidade de ajudar ainda mais, se tornando membro desse nobre, desse humilde canalzinho, né? Ou fazendo a sua doação esporádica, tanto pelo Pix ou pelo botão amei aqui embaixo, tanto faz. O importante é você colaborar aí com a causa do jornalismo independente. Você sabe que é muito difícil fazer jornalismo independente, está ficando mais difícil ainda. Estamos atravessando problemas técnicos, né? Com conserto de celular, com sem câmera,
por isso, essa qualidade. Sempre peço desculpas, eu acho que é necessário, mas você sabe, a gente precisa de você que está aí do outro lado, não só com a audiência, não só com o engajamento, mas se quiser e se puder, pensa com carinho, deixa aí um troquinho para a gente, para ajudar aí no custeio do canal, do trabalho, enfim, para a gente poder sempre seguir aqui aperfeiçoando as coisas, tá certo? Vamos lá. Eu fazia análise aqui de 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Vou tentar ser o mais sucinto possível, até porque a coletiva do Crespo está para começar lá no Rio de Janeiro, e a gente faz a transmissão ao vivo aqui, a gente também corta os trechos aqui para publicar nas redes, também tem que ficar atento ao que o Crespo vai falar. E por que isso é importante? Porque no jogo contra o Bahia, o recado do Crespo foi claro. Havia já um certo, vamos dizer assim, ar de otimismo, um ar de oba-oba, bem entre aspas, depois da vitória, né, sobre um adversário que também é direto para ir nessa luta pela vaga na Libertadores, um adversário mais difícil que o Vasco, inclusive. O Bahia é muito mais time que o Vasco hoje, tem muito mais elenco, tem jogadores muito mais qualificados, tem um técnico que está desempenhando ali um trabalho tão bom quanto o do Fernando Diniz. E o Crespo foi categórico, né? Olha, não é essa vitória que vai definir as coisas. A gente precisa engatar a vitória. A gente precisa repetir atuações como essa. E aí o São Paulo realmente apresentou hoje em São Januário uma atuação acima da média, num jogo que foi ótimo, né? Foi um jogo muito bom, um jogo aberto, um jogo franco, o Vasco muito bem treinado pelo Fernando Diniz, então foram duas equipes que jogaram bola, né? Fizeram um espetáculo digno da altura, da grandeza de São Paulo e Vasco da Gama, e o resultado final venceu quem foi mais preciso, venceu quem teve mais preciosismo na hora de atacar o terceiro terço do campo ali, né? O último terço do campo, deu o São Paulo, né? Porque o primeiro gol, um pênalti infantil cometido pelo Paulo Henrique lá, que segura o Arboleda dentro da área, o juiz não marca no primeiro momento, mas o VAR corretamente chama, aponta a marcação, 1-0, e aí no final do segundo tempo, né? Uma jogada de escanteio curto, que o Ferreirinha recebe a bola ali, invade a área, alça na medida para o Luiz Gustavo, um gol merecidíssimo do volante, o volante que atravessou problemas de saúde aí, renovar contratos, ficar ou não ficar para o ano que vem, ame ou deixo, né? Mas o Luiz Gustavo tem uma liderança muito importante dentro do plantel, acho que os vídeos de bastidores provam isso, as negociações aí nessa história de aumentar o bicho para conquistar a vaga na Libertadores mostram isso, as fontes que conversam com a gente falam isso, então merecidíssimo aí para ele, como eu já disse, eu já tive problema na família de gente com que passou por um tromboembolismo pulmonar, é uma doença muito séria, muito grave, e nada mais justo, né, do cara voltar a atuar depois de uma coisa grave dessa, ser premiado com o gol da vitória, o gol que selou a 3 pontos. Via de regra, o São Paulo que manteve a esquematização tática contra o Botafogo não, perdão, contra o Bahia, né, jogando ali sem um homem de referência na área, não tem jeito, o Crespo vai ter que fazer isso, não está sem centroavante nenhum agora, né, e muito pouco provável que algum deles volte até o final do ano, tem toda a questão do Caleri aí, mas a gente vai trazer as informações que a gente está apurando aí com mais detalhes ao longo dessa próxima semana, né? Então, por enquanto, vamos falar que os 4 estão fora aí, não jogam mais o Brasileirão, e aí tem que se virar nos 30. Falei isso no vídeo de análise da escalação, falei isso no vídeo do intervalo. O São Paulo tem que se virar, o que tem, e o Crespo está se virando muito bem, obrigado. Né? É incrível como esse time encaixou no meio-campo com os 3 ali jogadores, o Pablo Maia mais na contenção, o Bobadilha se revezando com o Marcos Antônio ali para ver quem dá esse suporte, quem arma o time, quem chega no ataque, propriamente dito. Os dois, hoje o Bobadilha demonstrou muito um poder de recomposição defensiva muito melhor e muito mais apurado, muito mais afiado do que ele mostrou no jogo Bahia, né? O São Paulo não tinha o Luciano, não tinha o menino Mike, mas o Mailton jogou muito bem. O São Paulo explorou muito mais o lado direito do que explorou contra o Bahia. Eu falei isso também no vídeo de análise da escalação, está aqui no canal, vejam aí, né, que me incomodava um pouco, né, o fato do São Paulo concentrar todas as suas alternativas de jogo pelo lado esquerdo, com o Enzo Dias, com o Sabino. Hoje não. Hoje o Alan Franco, o eixo ali, Alan Franco e Mailton foi muito acionado. A gente viu
o Tapia e o Lucas girando bastante, tendo uma rotação ali muito grande, né? Os dois jogando muito bem, o Lucas foi muito bem, o Tapia foi muito bem, né? E dá essa perspectiva de vida nova para o São Paulo. Essa perspectiva, vida nova não, perdão, vou me corrigir. Uma perspectiva de otimismo, que era o que parecia ter ido para o ralo. Né? O torcedor de São Paulo ele não estava mais otimista com o que o seu time vinha apresentando. O torcedor de São Paulo perdeu o otimismo, perdeu o brilho no olho, perdeu o tesão com a equipe. Né? A queda vertiginosa de público do Morumbi depois da eliminação para a LDU mostrou isso. E o que a gente está vendo agora é uma recuperação. É um São Paulo que conseguiu primeiro colocar o pescoço para fora da lama e respirar. Né? E agora está tirando o corpo inteiro, está ressurgindo, está bem afiado. Né? E vitórias como a contra o Bahia e contra o Vasco, que são mais do que serem adversários diretos aí por essa vaga na Libertadores, são, acima de tudo, equipes que vinham sendo o caso do Bahia desde o início do ano, né? É um time muito mais concreto, né? Vamos dizer assim, é um time muito mais acertado do que o São Paulo. O Vasco com o Diniz vinha num momento muito melhor do que o São Paulo, muito mais empolgante, né? Parecia ser uma equipe muito mais bem estruturada. E o São Paulo foi lá e venceu os dois, né? Então eu acho que hoje, no jogo de hoje, né? Desse domingo, ele não deixa de ser um complemento do que a gente viu contra o Bahia. E, de certa maneira, né, os dois jogos se conversam porque foi o mesmo time, basicamente. Né? Ok, o Luciano é muito mais jogador que o Tapia, eu concordo, né? Mas a entrega que o Tapia está dando desse time do São Paulo merece ser valorizada, merece ser exaltada. Né? O Lucas se encaixou ali. Né? Aliás, o Lucas se encaixa em qualquer lugar, né? Vamos ser sinceros, né? Que falta que ele fez, mas propriamente nesse cenário atual, com esse 3-2-4-1 que o São Paulo tá atuando, né? E esse 1 é volátil, né? Esse 1 é o falso 1, vamos chamar assim, falso 9, né? O time arredondou, né? Então o time consegue atacar, consegue verticalizar, consegue ter uma transição de jogo rápida e uma recomposição mais rápida ainda, né? Com os três zagueiros também encaixados, né? Ame ou deixe o Sabino, mas o Sabino é um jogador que vem correspondendo nessa reta final de temporada, né? Já há algum tempo, né? Então, assim, via de regra, o que a gente viu hoje é a confirmação daquela fagulha, né? Daquela luz, daquele brilho que o São Paulo vendeu para a gente no jogo contra o Bahia. E o São Paulo confirmou os prognósticos, confirmou que de fato as coisas parecem terem entrado nos trilhos aí, né, nessa reta final, que é super importante para as pretensões do clube, para a nossa pretensão, né, para a pretensão da torcida, nós que eu digo da imprensa, da gente que cobre o São Paulo, né, porque evidentemente, cara, é uma coisa, a gente não quer ver o São Paulo fora da Libertadores, é ruim para todo mundo, inclusive para nós que cobrimos o time, né? Então, eu acho que atuações como a de hoje, elas dão esse ar, elas dão essa esperança e reaproximam o torcedor da equipe. Né? Tem esse papel fundamental de afastar o pessimismo de qualquer forma que seja. Foi isso que o São Paulo fez. E é isso que a gente espera que se mantenha. Né? Agora tem um adversário duríssimo, que é o Flamengo, né? Um jogo da Vila Belmiro, né? E eu vou trazer uma informação por que a Vila Belmiro foi escolhida, e justamente o Flamengo é um dos principais motivos pelo qual o São Paulo escolheu o estádio do Santos. Né? Havia outras possibilidades, enfim, eu vou contar tudo para vocês nessa segunda-feira, certinho, com o vídeo que nós vamos gravar aqui para o canal. Então se inscreve aí, já ativa o sininho, né, para você não perder. Mas, via de regra, eu acho que o Flamengo que chegar para enfrentar o São Paulo, independente do campo, e a Vila Belmiro é um estádio pequeno, onde a pressão é maior, né, tem todos esses argumentos positivos que podem ser exaltados, mas de uma maneira bem direta, eu acho que um Flamengo que chega para enfrentar o São Paulo, ele chega mais preocupado, talvez, que ele fosse enfrentar o São Paulo de 2, 3, 4 rodadas atrás. Já é um rival favorito, um rival que está disputando o título lá com o nosso time, com o time verde, mas que ele chega com a pulguinha atrás da orelha, e pelo menos ele vai ter a certeza de que não vai ser um jogo fácil.
né? Algo que talvez você voltando aí algumas semanas atrás, a certeza era outra, que era favas contadas. O São Paulo estava dando uma impressão de saco de pancada, né? De fundo do poço. Hoje não. Né? Então, você vê o quanto é importante, né, essa resposta. E o São Paulo deu essa resposta, venceu uma decisão. Era a última grande decisão do ano, vamos ser sinceros aqui. Né? São Paulo não tem mais confrontos diretos ali pela Libertadores, especificamente. Agora me fugiu da cabeça se tem um Fluminense aí, né, pela frente. Eu acho que não. Né? Acho que tem o Fluminense no Maracanã ainda, mas posso ter falado besteira aqui, desculpa. Né? Mas, via de regra, é um São Paulo que vence duas decisões aí, né? E agora, de certa maneira, precisa manter essa pegada, vai ter uma tabela complicada, uma tabela meio, né, meio difícil e que precisa disso. Né? Falei que ia ser curto o vídeo, já está com 16 minutos. Vou encerrar por aqui, então. Deixa nos comentários aí o que você achou. Olha, é uma vitória de, cara, aquela vitória de almanaque, né? Aquela vitória que a gente vai lembrar por muito tempo, né? Aliás, nem falei dos tabus que se quebraram, né? 12 anos, segunda vitória consecutiva depois, desde agosto, São Paulo não conseguiu, enfim. Só tem alegria. Sorria, torcedor, e começa a semana com o sorrisão estampado no rosto que o São Paulo, ao que tudo indica, voltou. Beijo do gordo, tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações.